Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. 6 meses atrás eu resolvi fazer uma carteira pública de fundos imobiliários. E aí eu resolvi colocar 10 mil reais aqui e ver qual foi o desempenho nos últimos 6 meses. Quanto eu ganhei de dividendos, qual foi o retorno da minha carteira, será que foi bom, será que foi ruim? A gente pode ver aqui a minha carteira agora, valor aplicado aqui R$ 10.187,83 e o saldo bruto, né, R$ 9.849,46, uma rentabilidade de 3,99% aí nos últimos 6 meses. Eu comecei minha carteira aqui em julho, onde eu fiz o meu primeiro aporte de 5 mil reais, fiz as minhas primeiras compras, tivemos aqui um bom retorno. Setembro eu fiz o meu segundo aporte de mais de 5 mil reais e a partir de então eu não fiz mais aportes, eu só peguei os dividendos e recomprei. Peguei os dividendos e comprei mais fundos imobiliários. E a gente está aqui com o nosso valor aplicado de R$ 10.187,83, mas estamos aí com uma rentabilidade de 4%. É uma mega rentabilidade, gente? Não, não é uma mega rentabilidade. A gente pode ver aqui o histórico da carteira desde julho, quando eu comecei, subiu 1%, subiu 6%, depois aqui 0 a 0 em setembro, outubro subiu 0,11%, agora aqui em novembro, foi quando a gente tomou uma queda caiu de 3,31%, depois uma negativa aqui de 0,12% e 0,32% agora em janeiro, que ainda não acabou, tá? Olhando aqui os ativos, a gente vai olhar aqui a carteirinha completa. Eu tenho aqui o XPML11, o XPMOLs, um fundo de shopping, é o único fundo de shopping que eu tenho na minha carteira, com peso de 19%. Eu tenho aqui o BTLG11, fundo de logística. Eu tenho o RET11, que é um ETF que aplica em REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Eu tenho o VINO11, que é um fundo de lajes corporativas da Vinci, que tem a Globo, tem alguns clientes grandes. Eu tenho aqui HGRU11, o Renda Urbana aí da Rede Grifo. É um fundo que tem muita coisa, lojas, faculdades, lojas pequenas, lojas físicas. Tenho aqui o RBRF11, esse é o meu fundo de risco, esse é o meu fundo de alfa. Esse é um fundo que ele faz operações, ele busca oportunidades e que não está indo bem, caindo 9,12% no período. Eu tenho KNSC11, um fundo imobiliário de papel. Eu tenho esse fundo de papel mais outro, agrário, que a gente vai ver. Eu tenho o HGLG11, fundo de logística da Rede Grifo. A gente tem o HGRE11, também da Rede Grifo. Esse está caindo bastante, menos 18,45. Os fundos da Rede Grifo sofreram ali com aquela crise que o Credit Suisse teve no segundo semestre. Esse dia que saiu a notícia, os fundos imobiliários abriram caindo 4%, 5%. O mercado se abalou um pouco com a notícia ali. E eu tenho o KNCA11, que é um fundo agro, né? É um fundo de papel, só que agro. Eu só tenho esses dois fundos de papel, o KNCA11 e o KNSC11, são os fundos de papel. Eu posso depois, gente, fazer um vídeo aqui falando de cada ativo, explicando cada ativo e por que eu tenho na carteira, tá? Se você acha interessante, se você quer que eu detalhe mais de cada ativo, coloca aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo para vocês aí falando de cada ativo, explicando por que eu tenho na minha carteira, qual é a lógica da distribuição. A gente pode ver aqui, gente, que apesar da rentabilidade de 4%, foi até ok. Ele superou a inflação, superou a poupança, perdeu para a Bolsa, isso aí acontece, meio que normal, né? Perder para o Ibovespa, e ele perdeu para o CDI, minha carteira vem perdendo para o CDI, vem perdendo para a renda fixa. Não tem aqui o IFIX, mas a minha carteira está ganhando para o IFIX. O IFIX no período de 6 meses está subindo apenas 2%. Então minha carteira está dando o dobro do IFIX. A gente tem que entender aqui que realmente é um desafio bater o CDI. O CDI está 13,75, bem elevado, e não tenha dúvida que vai ser uma dificuldade para os fundos imobiliários performarem bem mais do que o CDI, enquanto a perspectiva for de aumento ou manutenção da taxa de juros. Então dificilmente a gente vai ver o IFIX batendo o CDI, enquanto a gente tiver com a perspectiva dos juros permanecerem altos por um prazo maior. Eu gosto aqui desse gráfico, ele mostra a divisão de cada coisa. Então, eu tenho aqui as minhas aplicações. Durante esse período de 6 meses, eu ganhei R$ 345,49 de proventos. Então, foi o que eu ganhei de proventos nesses 6 meses de dividendos. A gente tem aqui o rendimento
resgate, não fiz nenhum resgate, e o saldo final, R$ 10.194,95 centavos. Então, a gente sabe quanto foi a aplicação, quanto foi dividendos e o saldo final que eu tive com esse investimento. Aqui a gente tem o ganho por mês, quanto foi de dividendos que eu ganhei e quanto foi que deu de retorno à carteira. Então, comecei ganhando R$ 15 de dividendos, depois eu ganhei 37, depois eu ganhei 35,74, depois eu ganhei 59,84, depois eu ganhei R$ 60 de dividendos, depois eu ganhei R$ 70 de dividendos e esse mês aqui de janeiro, 66, mas eu não recebi todos os dividendos. Falta o dividendos do BTLG, se eu não me engano, que é mais R$ 8, que ele vai aqui para a casa dos R$ 74. Você pode ver que os dividendos estão formando uma escadinha, né? Comecei ganhando R$ 15 de dividendos e já estou ganhando hoje R$ 75, R$ 74 de dividendos por mês. Tem que pensar no longo prazo e reaplicar os dividendos aqui para valer a pena, para ter sentido o investimento em fundos imobiliários. E olhando aqui os dividendos, a gente tem aqui esse gráficozinho que ele mostra aqui quanto a minha rentabilidade, a média de dividendos mensal dos últimos 6 meses. Aqui, ó, BTLG11, pagamento 25 de janeiro, ainda não recebi esse pagamento de R$ 8, que vai completar aquele 74. Então aqui ele informa a agenda, o que é que eu já recebi, o que é que eu não recebi, aí você fica atento aqui com relação aos dividendos, e ele tem esse gráfico aqui de quanto eu recebi de cada ativo, tá? Cada ativo tem uma corzinha aqui, ele mostra. Então você vê aqui a escadinha, né? A elevação de receber dividendos. E aqui está o histórico, quanto pagou de dividendos, quantidade, enfim, tem todo o histórico aqui detalhado. O total de dividendos que eu recebi foi 345, foi nesses 6 meses que eu fiz o investimento na carteira, e esse é o resultado. O CDI continua alto, infelizmente a minha carteira não bateu a renda fixa, mas cabeça de longo prazo, o jogo ainda não acabou. Não tenha dúvida que quando essa Selic começar a embicar para baixo, começar a cair, a gente vai ver o IFIX virando o jogo. Então, eu sigo satisfeito sim com minha carteira de fundos imobiliários. Eu acho que o cenário não é muito favorável para os fundos imobiliários, vai ter dificuldade com a Selic alta. Eu não espero grandes explosões, grandes oportunidades nos fundos imobiliários, não. Eu acho que ele vai ter um cenário difícil aí por conta da Selic alta e que realmente a oportunidade vai vir quando essa Selic começar a cair. Porém, é renda variável e a gente tem que estar focado no longo prazo. Não tenha dúvida que quando a Selic cair, a gente vai conseguir superar o CDI no longo prazo. Sem dúvida nenhuma, isso vai acontecer com os fundos imobiliários, é continuar fazendo a estratégia e continuar reaplicando os dividendos. Comecei com 15 e já estou ganhando R$ 74, R$ 75 por mês com apenas R$ 10 mil. Claro que se você focar em fundos de papel, fundos com yield maior, você pode ter um yield maior. Mas o meu foco aqui são bons imóveis para longo prazo. A minha carteira não tem nem 20% em fundos imobiliários de papel. É minha menor fatia. Eu não quero ter muito fundos imobiliários de papel. Não é meu foco ficar recebendo yieldzinho aqui em fundo imobiliário de papel. Fundo imobiliário de papel é renda fixa de alto risco. E minha renda fixa eu já tenho. Então, tenho os fundos imobiliários aqui para pensar no crescimento, na valorização dos imóveis e nas oportunidades imobiliárias que podem ser geradas dentro desse fundo. Então, meu foco aqui é ganhar com tijolo e não ficar em fundo imobiliário de papel focado no yieldzinho de curto prazo. Minha carteira deve estar com yield aí de 0,7%, 0,8% ao mês e sigo tranquilo com o meu planejamento, tá? Não quero ter o maior yield de todos, eu quero ter retorno no longo prazo. Bom, pessoal, é isso. Mostrei para vocês aqui o retorno aqui da minha carteira pública de fundos imobiliários. Quando eu fizer um novo aporte, for colocar em novo fundo, eu vou gravar um vídeo aqui no canal. Então, para você não perder aqui a minha carteira, se inscreva no canal, ative o sininho e se você gostou, deixe o seu like aqui no vídeo que me ajuda muito. E se você gosta de fundos imobiliários, eu falei aqui sobre o vídeo que pode te agradar. É só clicar aqui no card e assistir esse vídeo aqui. Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.